Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que hora que você vai assistir, né? E a paz do Senhor Jesus. Aqui é o missionário Gomes Abreu e nós temos um compromisso de falar sobre evangelismo, sobre discipulado, porque eu vivo isso no dia a dia, né? Eu trabalho com isso já desde fevereiro do ano passado. Então a gente vai aprendendo, vai pegando experiências, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês essas experiências que a gente tem aprendido, né? Então, o que é o evangelismo pessoal? O evangelismo pessoal é quando a gente fala para uma pessoa, né? O exemplo que nós temos na Bíblia, dentre vários exemplos, nós podemos citar aqui quando Jesus evangelizou a mulher samaritana, como está registrado, né, no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então ali, eu aconselho a você que dê uma lida lá nesse capítulo para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, nós vamos só falar um pouquinho, né, do assunto. Mas uma mulher que foi pegar água no poço de Jacó, e Jesus chegou ali e pediu água para ela. E ali começou aquele diálogo. Jesus se revelou para ela que era o Messias, né? Jesus falou algumas coisas da vida dela. Então ela acreditou que Jesus era realmente o Messias. E aquela mulher já saiu falando: olha, tem um homem aí que contou a minha vida, alguma coisa da minha vida, e ele é o Messias, né? E ali pessoas foram ali para ver Jesus, né? Então uma mulher, podemos dizer que ela foi evangelizada através do evangelismo pessoal, e ela já se tornou uma evangelista também, né? Então, às vezes você não consegue falar para uma multidão, mas você consegue falar para uma pessoa, né? E essa pessoa pode ser um amigo, pode ser um parente seu, pode ser um vizinho, né? Pode ser qualquer pessoa que você tiver acesso. Então, geralmente aqui eu estou sempre aí eu faço bastante esse trabalho de evangelismo, né, de casa em casa, e com pessoas que eu não conheço, na verdade, né? A maioria delas eu não conheço. Por exemplo, esse mês nós estamos ali num setor chamado Alto da Conquista, e eu chego ali nas casas e converso com as pessoas e falo de Jesus e evangelizo, né? Mas agora, é importante abordar que essa missão de evangelizar, ela é uma missão para toda a igreja, né? Então, quando Jesus Cristo disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa missão é nossa, é da igreja, né? Essa missão é dos seguidores de Jesus. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Então, o que nós observamos aqui nas igrejas são poucas as pessoas que se envolvem nesse trabalho de evangelização, né, do discipulado, né, do trabalho missionário. Então, nós queremos incentivar você a assumir essa responsabilidade que Jesus passou para nós, tá bom? Então nós vamos aqui sempre trazer alguma dica para você,
uma dica prática mesmo que nós estamos usando, que está dando certo, né? Então, e hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a mensagem, né? A mensagem que você vai falar para a pessoa, no evangelismo pessoal. Então, você vai chegar e vai cumprimentar a pessoa, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Se for à noite, geralmente no evangelismo pessoal a gente sai durante o dia, mas às vezes pode ser à noite também. Você marca, né, um horário com a pessoa e tal, no caso à noite. Durante o dia eu chego e falo, as pessoas que eu encontrar, então eu vou e converso ali. A questão da mensagem, né? Então o primeiro passo, nós temos que conscientizar as pessoas do problema do pecado. Vamos falar um pouquinho ali sobre que Deus criou, né, o homem e a mulher, colocou eles ali no jardim, deu uma ordem para eles e eles desobedeceram. Então o pecado deles, então o pecado passou para toda a raça humana. Então por isso que a gente precisa de Jesus para perdoar os nossos pecados. Então todos têm aqueles que ainda não receberam o seu perdão, né, de Jesus, não aceitaram Jesus ainda, então tem esse problema. E qual que é a solução? Então, nós temos que apresentar a solução. Então, a solução foi que Jesus Cristo veio exatamente para isso. Então, Jesus Cristo veio para reconciliar o homem com Deus, né? Veio para nos dar essa oportunidade. Ele veio para perdoar os nossos pecados, né? Para nos salvar. Então, você mostra que a solução é Jesus, né? Para esse problema do pecado. E em terceiro lugar, nós temos que mostrar o que a pessoa precisa fazer. Então, ela precisa da informação, mas ela precisa também de uma ação, né? Qual seria a ação da pessoa? A ação é crer em Jesus, arrepender dos pecados, né? Então nós precisamos crer que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Precisamos arrepender dos nossos pecados, né? Quando a gente se arrepende, a gente reconhece que é um pecador, que precisa do perdão de Jesus e toma uma decisão de abandonar o pecado. Então, o arrependimento verdadeiro é esse, que vem com essa atitude de mudança. E em seguida, a pessoa precisa também fazer a confissão, né? Então a gente precisa explicar para a pessoa o que é a confissão. Olha, a confissão é falar, né, que aceita Jesus como Salvador, falar que Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador. Eu gosto sempre de dar o exemplo da confissão na questão do casamento. Quando a pessoa vai se casar, o celebrante ali faz as perguntas, né? E a pessoa precisa dizer o sim. Então, o homem para fazer uma aliança com Deus, então ele precisa também dizer o sim para Jesus, tá? Então isso é a confissão, dizer o sim para Jesus, tá? E ali você já faz o convite para a pessoa, tá bom? Por quê? Em muitas vezes que a igreja se mobiliza para evangelizar, geralmente vai aquela equipe entregando folhetos, e geralmente se convida para ir à igreja. Só que eu tenho notado que esse procedimento, ele não está dando muito resultado, porque poucas são as pessoas que vão à igreja, né? Aqueles não crentes. Então a gente já precisa fazer o trabalho por completo. A gente já precisa falar, né? Apresentar ali o plano de salvação, né? Seguindo esse roteiro que eu passei aí para você, né? E
e fazer o convite e já fazer todo o trabalho ali. Quando a pessoa aceita Jesus, então você anota ali o nome dele, anota o telefone. Eu tenho uma ficha, né? E nessa ficha anota ali o endereço, a referência, eu anoto também a data de nascimento, se for... Então uma ficha que eu posso até compartilhar com vocês aí eu posso compartilhar aí no meu WhatsApp, né, para você ver. Então é o cadastro da pessoa, né? Ali eu digo que é a certidão de nascimento espiritual da pessoa. E a partir daí, já é importante a gente já conversar com essa pessoa sobre o discipulado. O discipulado é um curso, né, que a gente precisa ensinar aquela pessoa, né? Porque Jesus falou, fazei discípulos, né? O que é o discípulo? Né? O discípulo, ele é um aprendiz, ele é um aluno. Então ele precisa aprender. Então Jesus falou, vocês têm que ensinar o que eu tenho, né? O que eu tenho ensinado a vocês, vocês vão ensinar também. Então nós usamos aqui a revista Discipulado 1 da CPAD, né? Existe outros materiais também. A editora Betel tem também uma revista nesse assunto. Existem outros materiais também que se usa, né? Então marca-se para uma vez na semana ir na casa daquela pessoa para ensinar ele. E esse trabalho tem a duração de 1 hora, né? E ali na abertura a gente ora, depois canta os 2 hinos no máximo, e já entra no estudo bíblico. E no final pode cantar mais um hino, faz uma oração ali, no final pode orar pelas pessoas, se alguém tiver algum pedido de oração, e já encerra tudo dentro de 1 hora, né? Pode ser de 7h30 às 8h30 ou 8 às 9, né? Eu vejo que de 8 às 9 é um horário muito, muito bom. Porque às vezes tem as pessoas que trabalham, né, chegam em casa, aí vai a jantar e tal, então 8 horas eu vejo que é um horário bom para fazer, de 8 às 9 da noite, né? E ali precisa ministrar para aquela pessoa, ensinar ela, né, a palavra de Deus. Então eu vejo que a grande dificuldade que nós temos é exatamente na questão do discipulado, né? Porque às vezes a gente ganha muitas pessoas, mas a gente não consegue cuidar de todas elas. Então é preciso que a gente, os grupos de evangelização, né, que é chamado de Secretaria de Missões ou Departamento de Missões, tenha essa equipe, né, para fazer esse trabalho. Evangeliza, ganha alguém. 2 pessoas é o suficiente para cuidar daquele novo convertido, tá bom? 2 pessoas. Então essa é a dica de hoje. Na verdade ficou aí é uma aula, na verdade, aí com essas dicas, porque vai ficar aí quase 15 minutos, né? Mas eu creio que vai ser importante aí para alguém que está buscando informações. E sempre vamos trazer alguma informação, né, sobre isso, né, sobre esse assunto. Que Deus te abençoe grandemente, você que está aí, né, que já foi tocado pelo Espírito Santo, despertado, né, para fazer essa obra. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.